Olá, turminha do nono ano, o tema da prova de vocês agora é metabolismo e eu montei aqui um quadro mental para que a gente possa entender melhor esse assunto. Primeira coisa que a gente observa é que o metabolismo ele consiste em todas as reações químicas que ocorrem dentro das células dos organismos. Ou praticamente a gente pode falar que são todas as reações químicas celulares. E essas reações químicas metabólicas celulares que ocorrem num organismo vivo, elas podem ser basicamente de duas formas. Existem reações que são de anabolismo e outras reações do catabolismo. As reações catabólicas, representadas principalmente pela respiração celular e pela fermentação, têm como objetivo geral a produção de energia a partir da molécula de glicose. Lembra que essa molécula de glicose ela é produzida por meio de dois processos anabólicos, que seria a fotossíntese ou a quimiossíntese, Lembra daquelas bactérias que não entram em contato com a luz por serem de solo muito profundo, por exemplo? Elas têm uma alternativa de produzir o seu próprio alimento através da obtenção da energia de reações químicas inorgânicas. Seriam seres quimiosintetizantes. Porém, a maior parte da glicose disponível nas cadeias alimentares, disponível de uma forma geral no nosso planeta, provém da atividade fotossintética realizada por plantas, algas, cianobactérias. E o que ocorre? A fotossíntese utiliza como combustível o gás carbônico mais a água que uma planta, uma alga pode absorver do seu ambiente e na presença da luz ocorre a produção das moléculas de glicose, além da liberação do oxigênio. E é importante você ver que a própria respiração ela acaba consumindo o oxigênio que é produzido pela fotossíntese, uma vez que ele é combinado com a molécula de glicose, que ou foi produzida pelo vegetal diretamente pelo processo fotossintético, ou foi consumida na forma de alimentos por organismos animais que são heterotróficos. Por isso que eu coloquei aqui no quadro, O metabolismo são todas as reações químicas de um organismo. E essas reações químicas, elas podem ser anabólicas, ou seja, pode ser um anabolismo ou um catabolismo. Toda reação anabólica é uma reação de síntese, ou seja, que nem ocorre na fotossíntese, onde pequenas moléculas de CO2 são reunidas juntamente com outras moléculas de água para a formação de uma molécula maior, que seria a molécula de glicose. Então, sempre em todos os casos, onde você tem a reunião de pequenas moléculas para a formação de uma molécula maior, isso é uma reação anabólica, que é o mesmo que acontece também nos músculos, Após a regeneração muscular, após um exercício físico. A tendência do músculo é aumentar justamente porque os alimentos vão ser consumidos pela musculatura a fim de regenerar o tecido que é lesionado durante a atividade física, fazendo assim o aumento da massa muscular. Por isso que substâncias que eventualmente são utilizadas para induzir um expressivo aumento da massa muscular são chamadas de substâncias anabólicas ou anabolizantes. Mas aqui a gente está tratando de anabolismos naturais, Por exemplo, coloquei aqui a fotossíntese e a quimiossíntese porque elas oferecem a energia necessária através das moléculas de glicose que são produzidas para que o organismo tenha tanto o crescimento quanto o seu desenvolvimento. Uma planta só cresce e se desenvolve muito bem quando ela tem uma quantidade boa de luz disponível no seu ambiente, de sais minerais, de água e de vários fatores que possibilitam a sua fotossíntese. Não esqueça que a fotossíntese ela é realizada a partir de organelas específicas da célula vegetal que são denominadas de cloroplastos, que por sua vez conseguem captar a energia luminosa do sol, visto que eles dispõem de moléculas de clorofila, que é o pigmento esverdeado das plantas. Agora, os organismos animais que são heterotróficos não conseguem realizar o processo fotossintético. E dessa forma, enquanto os vegetais realizam a fotossíntese e a respiração, que como você pode observar aqui, a respiração celular ela já é um tipo de catabolismo, uma reação de degradação. Ou seja, a planta produz a glicose por meio da fotossíntese, mas degrada a glicose por meio da sua respiração, uma reação de degradação para que seja feita a produção de energia a partir dessa molécula que foi produzida pela autotrofia do vegetal. No nosso caso, como eu disse, a gente tem que consumir o alimento, quase todos os nutrientes que nós ingerimos podem, no nosso organismo, serem convertidos em moléculas de glicose. E aí, dentro das nossas células, existem organelas denominadas de mitocôndrias que participam ativamente do processo de respiração, promovendo a degradação contínua dessa molécula de glicose.
Como você pode observar, ali em cima eu cito, né, a equação da respiração, onde C6H12O6 é a representação da molécula de glicose, que quando combinada ao oxigênio que você respira e que deve chegar até as suas células, essa glicose ela vai sendo quebrada sucessivamente até restar dela apenas o CO2 mais a água. Lembrando que a respiração produz até 38 moléculas de ATP a partir de uma única molécula de glicose. E a fotossíntese tem uma equação muito parecida com a da respiração. Você pode observar que aquilo que é liberado pela respiração é consumido via fotossíntese, ou seja, na fotossíntese uma planta, por exemplo, pega o CO2 mais a água na presença da luz, produz a glicose, que é o C6H12O6, e libera o oxigênio, ou seja, duas importâncias desse processo fotossintético. A primeira coisa, a produção da glicose e de oxigênio, que serão utilizados na respiração celular, que tem por importância a liberação do gás carbônico mais a água, ou seja, os substratos necessários para que ocorra a fotossíntese. Em algumas situações onde o oxigênio não está disponível em grande quantidade para que os organismos façam a respiração, alguns seres vivos, tipo as bactérias, algumas delas e alguns fungos, e até mesmo as nossas células musculares, numa situação anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, podem começar a produzir energia na ausência desse elemento. Só que aí a degradação dessa molécula de glicose, né, que na respiração seria feita de forma completa, na fermentação é feita de forma parcial. E ali eu coloquei que a fermentação, ela pode ser lática, quando é realizada por bactérias denominadas de lactobacilos, que produzem derivados do leite, tipo iogurtes, queijos, coalhadas e etc., a partir desse processo em que as bactérias consomem a molécula de glicose, produzem o ácido lático que muda a configuração do leite, dando origem a esses alimentos derivados. Agora, a fermentação também pode ser alcoólica. Aí é realizada por um fungo chamado de levedura ou Saccharomyces cerevisiae, onde esse processo, que resulta na produção de etanol mais o gás carbônico, o CO2, tem duas aplicabilidades básicas. A produção do álcool, que pode ser o álcool combustível, aquele produzido a partir da cana-de-açúcar, ou até mesmo o álcool utilizado, né, para a fabricação de bebidas alcoólicas. E também uma terceira importância, na verdade, né, colocando, eu tinha citado duas, mas na verdade vamos colocar três importâncias, que seria a produção do CO2, que é o objetivo de se colocar o fermento na massa de um pão, visto que o que faz a massa do pão crescer é a atividade dos fungos que estão dentro da massa, fermentando alcoolicamente a glicose dessa massa, produzindo o CO2 que faz a massa estufar. Ou seja, a fermentação alcoólica é importantíssima para esses três quesitos: produção de bebidas alcoólicas, do álcool combustível e também para a indústria de panificação, certo? Existe uma terceira forma de fermentação, chamada de fermentação acética, em que a partir da molécula de glicose será produzido o ácido acético mais o gás carbônico. Esse procedimento, a fermentação acética, pode ser utilizado na produção do vinagre, por exemplo. Não se esqueça que a fermentação é uma alternativa do organismo para ele continuar vivo caso haja falta de oxigênio no organismo. Por isso, em situações também de grande estresse muscular, quando você está fazendo uma atividade física muito intensa, quando o oxigênio, né, não é mandado da forma como ele é necessitado pelo músculo, pelo coração e pelos seus pulmões, ou seja, quando esses dois órgãos importantíssimos, coração e pulmão, não mandam a quantidade de oxigênio suficiente para que o músculo continue a contração, continue se exercitando, as células musculares podem recorrer à fermentação lática para quebrar a glicose produzindo apenas 2 ATPs. Lembra dessa diferença, porque enquanto a respiração produz 38 ATPs, a fermentação sempre 2 ATPs, né, de saldo final. Então é uma alternativa para que a célula continue a funcionar, continue, né, estabelecendo as suas funções, contraindo na ausência do oxigênio, mas produzindo energia por meio da fermentação lática. E isso, né, seria uma das causas, não a causa primordial, mas uma das causas de nós sentirmos dores musculares, né, após a atividade física, ao longo dos 2, 3 dias que se sucedem após essa atividade. Boa prova!